Uma CEO milionário encontra sua secretária que entrou no banheiro errado e se apaixona perdidamente. Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo nos dizendo de onde você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Sarah Cole estava tendo uma das piores manhãs de sua vida. Ela corria pelos corredores elegantes da Smith Enterprises, tentando encontrar a sala de reuniões onde deveria estar em 5 minutos. Era seu primeiro dia como intérprete. E, claro, ela já estava atrasada. Ótimo, Sarah. Você vai ser demitida antes mesmo de assinar o contrato. Parabéns pelo recorde, ela murmurou para si mesma, agarrando sua bolsa e tablet com força. Mas então, um problema ainda mais urgente apareceu. Seu estômago se revirou, um arrepio percorreu sua espinha e um pensamento aterrorizante a atingiu. Preciso ir ao banheiro. Agora. Com olhos frenéticos, ela avistou uma placa com uma pequena figura. Alívio imediato. Sem hesitar, ela abriu a porta e entrou. Correu para a pia, lavou as mãos e soltou um suspiro. Foi quando ela começou a notar que algo estava errado. Onde estavam os espelhos de maquiagem? Os cestos de higiene feminina? E então, ela ouviu vozes masculinas. Cara, aquele relatório financeiro estava uma bagunça. E o chefe? Você já viu fúria incontrolável? Sarah congelou. Espera, vozes masculinas. Ela piscou 3 vezes, olhando ao redor. Não. Isso não pode ser. Seu coração parou. Seu cérebro desligou. Seu estômago se contraiu. Ela havia entrado no banheiro masculino. Em pânico total, ela se virou e fez o que qualquer pessoa sensata faria naquela situação. Entrou na primeira cabine e fechou a porta. Ok. Ok, Sarah. Não entre em pânico. Eles vão sair, e você pode escapar discretamente. Ninguém nunca saberá. Um plano perfeito. Exceto por um pequeno detalhe. Ela esqueceu de trancar a porta. E foi aí que o destino decidiu pregar a pior peça nela. A maçaneta girou, a porta da cabine se abriu e um homem alto e musculoso, vestindo apenas uma toalha, apareceu diante dela. Os olhos de Sarah encontraram os do estranho. William Smith praticamente gritou, recuando como se tivesse acabado de ver um fantasma. O que é isso? Sarah, já congelada no lugar, gritou também. Porque você está gritando, Sarah gritou, pegando o rolo de papel higiênico mais próximo como uma arma improvisada. Porque você está aqui. William retrucou, tentando descobrir se isso era uma pegadinha bizarra ou uma alucinação. Sarah só conseguia pensar em 3 palavras. Estou morta. Seus olhos foram automaticamente para os abdominais definidos do CEO e, quando percebeu que estava encarando, desviou o olhar tão rápido que quase torceu o pescoço. Desculpe. Eu não vi nada. Eu não vi nada, ela gritou, cobrindo os olhos. Viu, sim, William retrucou, agarrando a toalha como se sua dignidade dependesse disso. Sarah, agora em modo de pânico total, tentou recuar, mas escorregou no tapete e caiu de costas no chão da cabine. Ai! William fechou os olhos por um segundo, como se rezasse por paciência. Diga-me que isso é um pesadelo e que vou acordar a qualquer segundo. Sarah, à beira de um colapso, tentou se recompor o suficiente para explicar. Eu estava. Ela apontou para o vaso sanitário, tentando desesperadamente encontrar uma desculpa plausível. No banheiro masculino. William cruzou os braços, franzindo a testa. O pânico se espalhou por Sarah como fogo. Sou da Auditoria de Segurança Sanitária. Sim, é isso. Eu estava verificando se os banheiros da empresa atendem aos padrões internacionais. William deu a ela um olhar que dizia claramente, você realmente acha que vou acreditar nisso? Segurança sanitária. No banheiro masculino. Durante o horário de trabalho. Sim. É um novo programa. Inovador. Primeira empresa a testá-lo. E agora preciso sair. Sarah tentou passar por ele, mas ele bloqueou seu caminho. Ele suspirou, esfregando a têmpora como se esta fosse a coisa mais absurda com que já havia lidado. Isso é algum tipo de pegadinha com câmara escondida. Ele olhou ao redor, procurando por qualquer dispositivo de gravação. Os olhos de Sarah se arregalaram de horror. O quê? Não. Eu só entrei no lugar errado. William fechou os olhos e respirou fundo, tentando se agarrar ao último pingo de paciência que tinha. Ótimo. Agora saia. Sarah tentou se levantar rapidamente, mas bateu a cabeça contra a parede da cabine. Ai.
William passou a mão pelo rosto como se estivesse prestes a ter um colapso nervoso. Você está tentando se autodestruir na minha frente. Não de propósito. Então se mova antes que alguém entre e pense que o CEO está sequestrando uma funcionária no banheiro masculino. A mera ideia fez Sarah entrar em modo turbo. Ela tropeçou para fora da cabine, caiu sobre o carrinho do zelador e derrubou um balde de água no chão. William teve que pular para não ser atingido. Sarah olhou para a bagunça, depois para William, e de volta para a bagunça. É isso. Contratada e demitida no mesmo dia. Saia, William praticamente gritou. Sim, senhor. E com isso, ela saiu correndo do banheiro, o rosto queimando de vergonha. Mas o pior ainda estava por vir. Quando William finalmente se recompôs, vestiu o terno e foi para a reunião, lá estava Sarah sentada entre os outros executivos. Ela tentou sorrir, visivelmente nervosa. William parou no meio do caminho. De jeito nenhum. Seus olhos se estreitaram. O que você está fazendo aqui? Sarah engoliu em seco. Bem, Sr. Smith, eu sou sua nova intérprete. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que se podia ouvir um alfinete cair. William fechou os olhos e respirou fundo. Com certeza estou sendo punido por algo que fiz em uma vida passada. William Smith ainda estava tentando processar o que acabara de acontecer. A mulher que ele encontrou escondida em uma cabine no banheiro masculino, que quase o matara de susto, que derramara um balde de água por todo o chão como um desastre ambulante, era sua nova intérprete. Isso tinha que ser algum tipo de piada do universo. A sala de reuniões estava completamente silenciosa. Todos os olhos se alternavam entre ele e Sarah Cole, que agora tentava, sem sucesso, se esconder atrás de uma pilha de papéis. Ela estava visivelmente suando. Você, William finalmente quebrou o silêncio, estreitando os olhos para ela. Você é minha intérprete. Sarah, já esperando ser demitida antes mesmo de começar, tentou sorrir. Tecnicamente, sim. Tecnicamente, repetiu William, cruzando os braços. Ela pigarreou e forçou um tom profissional. Quero dizer, sim. Fui contratada para auxiliar em reuniões internacionais e garantir uma comunicação fluida entre a empresa e os investidores estrangeiros. William pescou lentamente, tentando processar a informação. E você começou seu primeiro dia invadindo o banheiro masculino. Sarah fechou os olhos por um segundo, desejando poder desaparecer. Foi um pequeno erro de navegação. Erro de navegação. Sim. Eu me perdi, me confundi, entrei na porta errada e, de repente, paf, eu estava lá. Na cabine. Com você. Por acidente, é claro. Ela deu uma risada nervosa. A sala permaneceu em silêncio. Até que um dos executivos pigarreou e disse, bem, pelo menos sabemos que a Sra. Cole tem um espírito aventureiro. Algumas pessoas riram baixinho. William, no entanto, não estava achando graça. Ele passou a mão pelo rosto, tentando manter a paciência. Eu realmente mereço isso. O universo está me punindo por algo. Seus olhos pousaram de volta em Sarah, que agora remexia papéis freneticamente, fingindo estar extremamente ocupada. Ótimo. Agora tenho que trabalhar com ela. Ele puxou a cadeira, sentou-se e bateu os dedos na mesa. Tudo bem, já que todos estão aqui, vamos começar. Sarah soltou um suspiro de alívio, pensando que ele finalmente a deixaria em paz. Mas então, Sra. Cole. Ela congelou. Traduza o que acabei de dizer. Agora. Sarah piscou. Ah. William inclinou a cabeça. Eu disse, quero que você traduza. Agora. Ela engoliu em seco. Ah, então ele ia me testar. Ok, Sarah. Respire fundo. Você estudou para isso. Você consegue. Levando um segundo para se recompor, ela olhou para os investidores estrangeiros e traduziu fluentemente as palavras do William. Todos assentiram em aprovação. Mas William não parecia convencido. Ele fez questão de continuar testando-a implacavelmente. E isto? Traduza isto. Agora este. E este. A cada frase que ele jogava para ela, Sarah respondia com confiança, traduzindo sem hesitar. Os executivos ficaram impressionados. Sarah sabia o que estava fazendo. Ela era rápida, precisa e conseguia adaptar a linguagem naturalmente. No final da reunião, todos estavam satisfeitos. Todos, exceto William. Ele ainda estava procurando um motivo para se livrar dela. Assim que os investidores saíram, ele olhou diretamente para Sarah. Uma semana. Ah.
Você tem uma semana para provar que merece este emprego, disse ele, levantando-se e abotoando o paletó. Se cometer um único erro, está fora. Sarah piscou. Uma semana. Exatamente. Ela cruzou os braços. Quer dizer que se eu sobreviver por uma semana, você não pode me demitir. William sorriu de lado. Se você sobreviver. Sarah estreitou os olhos. Então é um desafio. Chame como quiser, William deu de ombros, mas se apegue muito ao emprego. Ele lançou-lhe um último olhar intimidador e saiu da sala. Assim que a porta se fechou, Sarah desabou na cadeira, soltando um longo suspiro. Uma semana. Está de brincadeira. Ela não ia perder este emprego. E se William Smith achava que ela desistiria facilmente, ele estava prestes a ter uma grande surpresa. Nos dias seguintes, William fez de tudo para que Sarah falhasse. Ele lhe designou traduções complexas, exigiu resumos impossíveis e agendou reuniões de última hora. Mas Sarah nunca vacilou. Ela enfrentou cada desafio, às vezes tropeçando um pouco, mas sempre se recuperando. E a parte mais frustrante? Ela fazia tudo sem perder o senso de humor. Uma manhã, por exemplo, William apareceu de repente em sua mesa e jogou um relatório enorme na frente dela. Preciso disto traduzido em 2 horas. Sarah olhou para a pilha de páginas. Depois olhou para ele. 2 horas. Algum problema? Ela sorriu docemente. Não, não. Eu só estava tentando descobrir se você tem alguma noção do tempo ou se vive em uma realidade paralela. William ergueu uma sobrancelha. Eu ouvi isso. Era para ouvir, Sr. Smith. Ele estreitou os olhos. Ótimo. Então pare de falar e comece a traduzir. Sarah suspirou, mas pegou os documentos e começou a trabalhar. E, para a frustração de William, ela terminou a tempo. Mas nem todo momento foi uma vitória. No 4º dia, Sarah estava exausta. Mal havia dormido, passara o dia inteiro traduzindo contratos e estava tão cansada que, quando William lhe fez uma pergunta, ela respondeu em alemão sem perceber. Ele ergueu uma sobrancelha. O quê? Sarah piscou lentamente, seu cérebro ainda tentando acompanhar. Esqueci de mudar para o inglês. Sim. Oh. Silêncio. Bem, você deveria aprender alemão. É uma língua linda, disse ela, nem tentando se explicar. William passou a mão pelo rosto. Essa mulher vai me enlouquecer. No final da semana, quando Sarah entrou no escritório de William para receber seu verdito final, ele estava de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos. Sente-se, disse ele sem se virar. Sarah obedeceu, preparando-se para qualquer coisa. Finalmente, ele se virou para ela. Você passou no teste. Ela quase engasgou com a própria respiração. O quê? William suspirou. Admito, você é melhor do que eu esperava. Sarah piscou. Isso foi um elogio. Não se acostume, disse ele rapidamente. Ela sorriu. William Smith, o CEO rabugento, acabou de admitir que precisa de mim. Isso é histórico. Ele estreitou os olhos para ela. Apenas não se meta em mais problemas. Sarah se levantou, pegando suas coisas. Prometo que não vou mais entrar em banheiros masculinos. Bom. Mas, ao sair, um pequeno sorriso escapou dos lábios de William. Ele não queria admitir, mas algo nela o intrigava. E isso o irritava profundamente. Sarah estava começando a se acostumar com sua rotina de trabalho. Bem, quase. Porque trabalhar com William Smith parecia um campo de batalha. O homem tinha um talento especial para dificultar as coisas. Ele era exigente, perfeccionista e sempre encontrava uma maneira de testá-la. Se ela traduzia um documento em tempo recorde, ele lhe dava um ainda mais difícil. Se ela organizava todos os contratos, ele criava novos requisitos só para vê-la se virar. Isso é uma guerra, Smith. Porque estou pronta para lutar, Sarah murmurou para si mesma enquanto carregava uma pilha de arquivos. William passou por ali naquele momento e ergueu uma sobrancelha. O que você disse? Ela congelou. Ah, nada. Eu estava apenas falando com ninguém. Ele a examinou, revirou os olhos e voltou para o escritório. Sarah respirou fundo. Ok, só preciso sobreviver mais um dia. Não pode ser tão difícil, certo? Sarah estava profundamente concentrada, traduzindo um relatório enorme quando um documento pousou bem na frente de seu rosto. Ela piscou e ergueu o olhar. Era William. Preciso disto traduzido. Quanto tempo eu tenho?
Ele cruzou os braços e inclinou a cabeça. Agora. Sarah piscou. Agora. Algum problema? Ela respirou fundo e pegou o documento. Nenhum problema. Eu só estava me perguntando se você por acaso segue uma religião que proíbe dar prazos razoáveis às pessoas. Ele ergueu uma sobrancelha. Como é que é? Nada. Já estou fazendo. Ela se trancou na sala de conferências e começou a traduzir como se sua vida dependesse disso. William sabia que estava pressionando-a há muito. Ele queria vê-la falhar. Mas Sarah não ia desistir. 2 horas depois, ela entrou em seu escritório segurando o documento traduzido. Aqui está, Sr. Smith. Revisado e tudo. William pegou o arquivo e o examinou cuidadosamente. Sarah prendeu a respiração. E então? É aceitável. Ela ergueu uma sobrancelha. Aceitável. Sim. Aceitável significa perfeito, brilhante e melhor do que eu esperava. Mas na linguagem de William Smith, certo. Ele fechou a pasta e ignorou a provocação dela. Sarah sorriu, satisfeita. Ela estava ganhando essas pequenas batalhas. Mas William não ia facilitar. Naquela tarde, William teve uma reunião importante com um grupo de investidores estrangeiros. Sarah estava lá para traduzir. A sala estava cheia de homens de terno, todos olhando para William como se ele fosse um rei prestes a tomar decisões que mudariam suas vidas. Sarah permaneceu profissional, traduzindo tudo com precisão. Mas então, um dos investidores cometeu um erro ao mencionar valores numéricos. Ele disse que o investimento deveria ser de 20 milhões de dólares quando, na realidade, o número correto era 200 milhões de dólares. Sarah percebeu o erro imediatamente. Ela olhou para William, esperando que ele o corrigisse. Mas ele permaneceu em silêncio. Era um teste. Sarah engoliu em seco. Se eu o corrigir, estarei ultrapassando minha posição. Se não, posso prejudicar o acordo. Ela tomou uma decisão. Com uma voz firme, ela corrigiu o número sem hesitar. O investidor pareceu confuso por um segundo, depois percebeu o erro e assentiu. William não mostrou reação. A reunião continuou. Mas quando terminou e todos os investidores saíram, ele se virou para ela. Você percebeu aquele erro rapidamente. Sarah prendeu a respiração. Sim. E você teve a coragem de corrigi-lo? Sim. Silêncio. E então? Bom trabalho. Sarah piscou várias vezes. Desculpe. Poderia repetir? William ergueu uma sobrancelha. O quê? Você acabou de me elogiar. Porque acho que ouvi algo parecido. Ele revirou os olhos. Não se acostume. Sarah sorriu. E então, pela primeira vez, William percebeu que estava começando a gostar da presença dela. Sarah estava começando a entender como a mente de William Smith funcionava. Ele era uma mistura de disciplina militar, perfeccionismo extremo e um toque de distanciamento emocional. Mas por trás daquela fachada inabalável, havia algo que ela não conseguia decifrar. Um mistério que, quanto mais o tempo passava, mais evidente se tornava. Os últimos dias foram desafiadores. Mas Sarah estava determinada a provar que pertencia àquele lugar. Não importava o quanto ele a testasse. Não importava quantas vezes ele revirasse os olhos para seus comentários ou tentasse fazê-la desistir. Ela havia vencido um dos desafios mais difíceis, ganhando um elogio dele, mesmo que relutante. Ainda assim, havia algo em William que a intrigava. Ela já havia lidado com chefes exigentes antes, mas nenhum deles parecia carregar o peso que ele carregava. E naquela noite, no evento de gala da empresa, ela finalmente teve uma pista sobre o que era. O evento era grandioso. Salões luxuosos, garçons impecavelmente vestidos circulando com taças de champanhe, convidados em ternos sob medida e vestidos de noite elegantes. Sarah fora instruída a estar lá para auxiliar William caso alguma tradução fosse necessária para parceiros de negócios estrangeiros. Vamos nos divertir um pouco com quem só lê os comentários. Digite McDonald's nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. Ele chegou atrasado, o que era incomum. Assim que entrou, Sarah notou que algo estava errado. Ele parecia pálido, mais sério que o normal, se é que isso era possível. Seus olhos percorreram a sala como se procurassem algo ou alguém. Então, quando um garçom passou, William parou de repente. Sarah viu o garçom lhe oferecer uma taça de champanhe, mas ele recusou com um gesto brusco e se afastou como se tivesse tocado em fogo.
William, ela chamou, dando alguns passos em sua direção. Ele não respondeu. Apenas caminhou direto para a varanda, onde o ar da noite soprava suavemente. Sarah hesitou por um momento, mas seu instinto lhe disse para segui-lo. Ao se aproximar, encontrou de pé, de costas para a festa, as mãos agarradas ao corrimão da varanda. Seu maxilar estava tenso, sua respiração um pouco irregular. Você está bem? Não é da sua conta, ele respondeu sem olhar para ela. Sarah cruzou os braços e encostou-se no corrimão ao lado dele. Você não parece bem. Ele soltou um suspiro pesado, mas ainda não olhou para ela. Eu só preciso de um minuto. O que aconteceu? Silêncio. Sarah percebeu que havia tocado em um ponto sensível e, então, como se tomasse uma decisão interna, William finalmente falou. Eu odeio champanhe. Sarah franziu a testa, surpresa com a resposta. Você odeia champanhe? Sim. Algum motivo em particular? Ele virou a cabeça para ela e, por um momento, Sarah viu algo que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. Sim, disse ele simplesmente. Mas não explicou mais nada. Sarah poderia ter deixado para lá. Poderia ter fingido que esta conversa nunca aconteceu e voltado para a festa. Mas, por algum motivo, ela sentiu que isso era importante. Você quer falar sobre isso? Ele deu uma risada sem humor. Eu pareço alguém que fala sobre sentimentos. Honestamente, não. Mas acho que está na hora de alguém tentar. Ele olhou para ela, surpreso. Por um segundo, Sarah pensou que ele poderia rir ou dispensá-la com um comentário sarcástico. Mas então ele se virou e ficou em silêncio. Ela observou enquanto sua mão se fechava em torno do corrimão, os nós dos dedos ficando brancos. Há muito tempo, ele começou em voz baixa, eu gostava de champanhe. Sarah esperou. Até que um dia, percebi que estava sempre presente nos momentos mais infelizes da minha vida. Um arrepio percorreu sua espinha. No dia em que perdi alguém que amava, havia uma taça de champanhe em minha mão. No dia em que minha vida virou de cabeça para baixo, eu estava em um evento como este, com garçons oferecendo champanhe a todos. Sarah não sabia o que dizer. Ele nunca fala. Vá de sua vida pessoal. Era como se seu passado, antes de se tornar um dos homens mais poderosos do país, tivesse sido completamente apagado. Você perdeu alguém importante, disse ela suavemente. Ele virou lentamente a cabeça e olhou para ela. Seu olhar não continha mais sua arrogância ou frieza habituais. Estava triste, distante. Sim. Sarah sentiu seu coração apertar. William desviou o olhar e soltou um suspiro. Mas não importa. O passado é o passado. Sarah permaneceu em silêncio por um momento. Importa, sim, disse ela finalmente. Ele franziu a testa. O quê? O que aconteceu com você, William? Importa. Ela ouviu fechar os olhos por um segundo, como se tentasse encerrar a conversa. Eu não falo sobre isso. Eu notei. Ele soltou uma risada amarga. Sarah olhou para ele e sorriu gentilmente. Mas se um dia você quiser, eu sei ouvir. Ela não sabia por que disse aquilo. Talvez porque sentisse que ninguém nunca havia dito isso a ele antes. Por um momento, William apenas a observou. Seus olhos estudaram seu rosto, sua expressão, sua sinceridade. Ele não estava acostumado a isso. A alguém que se importasse. A alguém que não queria nada dele, exceto ele mesmo. Finalmente, ele desviou o olhar e suspirou. Vamos voltar para a festa. Sarah assentiu. Ele começou a andar. Mas antes de voltar para o salão de festas, ele parou e olhou para ela por cima do ombro. Obrigado. Foi quase inaudível. Mas Sarah ouviu. E, pela primeira vez, ela soube que havia quebrado um muro que ninguém mais havia quebrado. E talvez, apenas talvez, isso fosse um problema. Sarah tentou ignorar a estranha sensação que persistia após aquela conversa com William na varanda. Ela não queria admitir, mas algo nele a intrigava mais do que deveria. Ele era rude, controlador e, às vezes, insuportável. Mas, ao mesmo tempo, havia momentos em que sua fachada fria se quebrava, revelando um homem que parecia carregar um fardo pesado demais para suportar sozinho. Nos dias que se seguiram, William pareceu ainda mais reservado que o normal. Ele evitava olhá-la nos olhos durante as reuniões e mantinha suas interações o mais estritamente profissionais possível. Sarah percebeu que ele estava tentando construir um muro entre eles, como se fingisse que aquele momento de vulnerabilidade nunca tivesse acontecido. Mas o muro não durou muito. Uma viagem de negócios foi agendada, e
como intérprete pessoal do William, Sarah teve que ir com ele. Era uma conferência internacional, e muitas reuniões importantes dependiam de uma comunicação clara entre os participantes. Sarah não estava preocupada com seu trabalho. Sabia que era boa nisso. Mas passar tanto tempo com William fora do escritório a deixava inquieta. O voo foi tranquilo, mas Sarah notou que William estava ainda mais quieto que o normal. Durante a viagem, ele manteve os olhos grudados no tablet, revisando relatórios e ignorando qualquer tentativa dela de conversa fiada. Quando chegaram ao hotel onde a conferência estava sendo realizada, Sarah ficou impressionada com o luxo do lugar. O salão principal era decorado com lustres deslumbrantes e paredes de mármore polido, o tipo de cenário onde William parecia pertencer naturalmente. Ela pegou a chave do seu quarto e estava prestes a dizer boa noite e ir descansar quando ouviu a voz fria de William atrás dela. Jantar às 8. Não se atrase. Ela se virou, surpresa. O quê? Jantar. Hoje à noite. Com investidores. Vista algo apropriado. Ela ergueu uma sobrancelha. Algo apropriado. Está insinuando que não sei me vestir. Ele lhe deu um olhar entediado. Estou dizendo que você não pode simplesmente aparecer vestindo o que quiser. Você precisa apresentar uma imagem profissional. Ah, obrigada pelo conselho, guru da moda. William apenas suspirou e caminhou em direção ao elevador sem responder. Sarah balançou a cabeça e foi para o seu quarto, resmungando para si mesma. O jantar foi um evento formal e, para a surpresa de Sarah, William parecia diferente. Ele ainda era o CEO sério e imponente, mas naquele ambiente, ele parecia ainda mais intocável, como se fosse feito de aço. Durante a noite, ele manteve um sorriso educado enquanto falava com os investidores, mas Sarah sabia que era tudo uma máscara. Quando o jantar finalmente terminou, ambos estavam exaustos. Eles entraram no elevador para voltar para seus quartos e, assim que as portas se fecharam, Sarah soltou um suspiro de alívio. Nunca pensei que diria isso, mas sinto falta do William rabugento do escritório. Este seu lado social é aterrorizante. Ele lhe lançou um olhar de lado. E eu nunca pensei que diria isso, mas você fala demais. Ela revirou os olhos, mas antes que pudesse responder, o elevador deu um solavanco repentino e parou. Os olhos de Sarah se arregalaram enquanto ela se virava para William, esperando que ele dissesse que isso era normal. O que foi isso? Ele apertou alguns botões no painel, mas nada aconteceu. Parece que estamos presos. O quê? Uma onda de pânico subiu por sua espinha. Ela nunca gostara de espaços pequenos e fechados, e ficar presa em um elevador com William Smith definitivamente não estava em seus planos. Relaxe, disse ele, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Relaxar. Estamos presos dentro de uma caixa de metal suspensa no ar, William. Como exatamente você espera que eu relaxe? Ele olhou para ela, meio irritado, meio divertido. Você já ficou presa em um elevador antes? Não. Então talvez esta seja uma ótima oportunidade para expandir suas experiências de vida. Sarah soltou um suspiro agudo. Ah, fantástico, sempre sonhei com uma experiência de quase morte com meu chefe insuportável. Ignorando seu comentário, William pegou o telefone de emergência. Após uma breve conversa, ele desligou e suspirou. Vai levar pelo menos uma hora para consertar. Os olhos de Sarah se arregalaram. Uma hora. Vou morrer aqui dentro. Você vai morrer. Você não sabe disso. E se ficarmos sem oxigênio? William soltou um longo suspiro, como se estivesse lidando com uma criança excessivamente dramática. Sarah, o elevador não é hermético. Você não vai sufocar. Ela cruzou os braços e começou a andar no pequeno espaço, visivelmente inquieta. Eu sabia que algo daria errado nesta viagem. Eu podia sentir. Meu instinto estava me dizendo, Sarah, não vá. Você vai acabar presa em um elevador com um homem que tem o alcance emocional de uma porta. Mas eu vi mesmo assim. William ergueu uma sobrancelha. Eu tenho o alcance emocional de uma porta. Sim. Você nunca mostra emoções. A única vez que vi algo remotamente diferente foi na varanda do evento. E mesmo assim, você se fechou em 2 segundos. Ele estreitou os olhos. Mas antes que pudesse responder, Sarah perdeu o equilíbrio e tropeçou. Antes que pudesse cair, William a segurou pelo braço e a puxou para perto. Aconteceu rápido. Apenas um reflexo. Mas, de repente, Sarah se viu pressionada contra o peito dele, e o elevador pareceu menor do que nunca. Ela ergueu o olhar e encontrou o dele. Pela primeira vez, não havia exterior frio. Nenhum escudo de arrogância. Apenas ele.
O coração de Sarah disparou. E, por um momento, o tempo parou. Ela viu a mudança em sua expressão. O momento exato em que ele percebeu o que estava acontecendo. O momento exato em que ele percebeu que queria isso tanto quanto ela. Mas antes que algo pudesse acontecer, o elevador começou a se mover novamente. Sarah rapidamente recuou, o rosto queimando. William pigarreou, ajeitou o terno e desviou o olhar. Quando as portas finalmente se abriram, eles saíram sem dizer uma palavra. Mas, enquanto caminhavam em direções opostas pelo corredor do hotel, Sarah sabia que algo havia mudado. E, pela maneira como William olhou para ela antes de entrar em seu quarto, ela sabia que ele também sentia. O problema era, o que eles deveriam fazer a respeito. Na manhã seguinte, Sarah acordou determinada a agir como se nada tivesse acontecido no elevador. Foi apenas um momento estranho. Um deslize causado pelo cansaço e por estar presa em um espaço pequeno. Nada mais. Mas ignorar os pensamentos sobre William era quase impossível. Especialmente porque ele estava agindo ainda mais distante que o normal. Durante as reuniões da conferência, ele manteve distância e mal olhou em sua direção. Ela sabia que ele estava tentando fingir que nada havia acontecido, mas isso só tornava as coisas mais estranhas. Depois de um dia inteiro de reuniões e eventos formais, a equipe foi convidada para um jantar corporativo com investidores importantes. Sarah não queria ir. Estava exausta e preferia se trancar em seu quarto de hotel com um bom livro e esquecer que sua vida se tornara uma bagunça de emoções complicadas. Mas, claro, William decidiu que sua presença era necessária. Não é opcional, disse ele secamente quando ela tentou argumentar. Você tem que estar lá. E foi assim que Sarah acabou sentada em uma mesa luxuosa, ouvindo conversas intermináveis sobre fusões e investimentos, enquanto tentava ignorar o fato de que William estava sentado bem ao seu lado. Ela se forçou a relaxar, respirando fundo enquanto tomava um gole de seu vinho. Afinal, o que poderia dar errado? Errado. O problema começou quando um dos investidores, um homem chamado Thomas Bradford, começou a prestar atenção demais em Sarah. No início, era apenas uma conversa amigável. Mas, com o passar da noite, ele começou a se aproximar mais do que o necessário, sua voz se tornando mais sugestiva. Você é diferente das outras intérpretes que conheci, disse ele, com um sorriso que Sarah não gostou nem um pouco. Oh, que interessante, respondeu ela, forçando um sorriso educado. Estou falando sério. Você tem um jeito encantador. Aposto que é muito popular com os homens. Sarah sentiu a cadeira ao seu lado se mover e, em um piscar de olhos, William falou antes que ela pudesse responder. Ela está com alguém. Seu tom era frio, cortante. Sarah congelou. Não foi apenas o que ele disse, foi como ele disse. Thomas estreitou os olhos. Com alguém. William tomou um gole de seu vinho, a postura relaxada, mas o olhar perigoso. Sim. Sarah piscou, confusa. Estou. William olhou para ela brevemente, como se a avisasse em silêncio para não contradizê-lo. Thomas riu. Engraçado, ela não parecia saber disso. Ela sabe agora, disse William secamente. O silêncio pairou sobre a mesa por um momento, mas Thomas não parecia convencido. Ele se inclinou para a frente, ainda olhando para Sarah. Bem, se um dia você mudar de ideia, adoraria te levar para jantar. Foi rápido. William pousou sua taça de vinho com um baque suave e, antes que Sarah pudesse processar, ele retrucou. Ela vai mudar de ideia. Thomas ergueu as mãos. Calma, só uma brincadeira. Mas William não parecia nada relaxado. Sarah não sabia se queria socá-lo por agir daquele jeito, ou se sentia estranhamente lisonjeada. Quando o jantar finalmente terminou, William deixou a mesa sem esperar por ninguém. Sarah não teve escolha a não ser ir atrás dele. No momento em que saíram para o jardim do hotel, ela finalmente explodiu. O que foi aquilo? Ele parou de andar e olhou para ela. Aquilo fui eu resolvendo um problema antes que ele começasse. Um problema? O que você pensa que eu sou? Um arquivo confidencial que precisa de segurança extra. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele estava ultrapassando os limites. E você acha que bancar o homem das cavernas e afirmar que estou com alguém foi a melhor solução? Funcionou? Não funcionou. Os olhos de Sarah se arregalaram. Está de brincadeira. Ele a olhou por um longo momento, seus olhos escuros parecendo avaliá-la. Eu não gostei do jeito que ele estava olhando para você. O coração de Sarah disparou. Isso não te dá o direito de agir como se tivesse algum tipo de posse sobre mim. O maxilar de William se contraiu. Você não entende, não é? O quê? Ele respirou fundo.
Você me desequilibra, Sarah. E eu não estou acostumado a isso. Ela piscou, pega de surpresa. O quê? Antes que ela pudesse processar o que ele acabara de dizer, ele segurou seu rosto e a beijou. Foi rápido, intenso, mas cheio de algo que Sarah não conseguia nomear. Quando ele se afastou, seus olhos ainda estavam arregalados. Eu não. William respirou fundo, como se tivesse acabado de cometer um erro. Esqueça. Ela tocou os lábios, atonita. O que quer dizer com esqueça? Ele fechou os olhos por um segundo antes de abri-los novamente. Eu devia ter feito isso. Sarah cruzou os braços. Mas você fez. O silêncio se estendeu entre eles. Então, sem aviso, ele simplesmente se virou e foi embora. Sarah ficou lá, no meio do jardim, sentindo que sua vida tinha acabado de ficar muito mais complicada. Ela deveria estar furiosa. Deveria exigir respostas. Mas, em vez disso, tudo o que conseguia pensar era no fato de que queria que ele a beijasse novamente. E isso era um grande problema. Sarah passou a noite se revirando, incapaz de tirar aquele beijo da cabeça. Sua mente repassava o momento como um filme preso em loop. E toda vez que se lembrava do calor dos lábios de William contra os seus, sentia uma mistura de frustração e algo que não estava pronta para admitir. O problema não era o beijo em si. O problema era o que veio depois. Ele lhe dissera para esquecer. Como se não fosse nada. Como se aquele momento não tivesse significado nada para ele. E talvez realmente não tivesse. Sarah revirou os olhos e se forçou a levantar. Ela não era o tipo de mulher que ficava remoendo as coisas. William Carter podia ser um CEO poderoso, mas não era dono de seus pensamentos. Determinada a agir normalmente, ela se arrumou para mais um dia de reuniões e decidiu que, se William queria fingir que nada havia acontecido, ela fingiria ainda melhor. Ao chegar ao escritório, foi direto para a sala de conferências onde William estava revisando alguns documentos. Ele parecia completamente absorto em seu trabalho, os olhos fixos na tela do laptop, os dedos deslizando sobre o touchpad enquanto lia relatórios. Sarah pigarreou, esperando que ele levantasse o olhar. Mas ele nem piscou. Bom dia, disse ela, tentando soar casual. Nada. Nem um olhar. Então agora você decidiu agir como se eu fosse invisível. Ela cruzou os braços, estreitando os olhos. Ele finalmente levantou a cabeça, olhando para ela com a mesma expressão impassível de sempre. Não estou te ignorando, disse ele secamente. Estou apenas ocupado. Sarah soltou uma risada incrédula. Ocupado? Depois de ontem à noite, tudo o que você tem a me dizer é que está ocupado. O que você quer que eu diga? Ela sentiu o rosto esquentar. Talvez começar com o desculpe por te beijar e depois fingir que nunca aconteceu. William suspirou e fechou o laptop. Olha, Sarah, aquilo foi um erro. Seu estômago afundou. Um erro. Eu me deixei levar. Não deveria ter acontecido. Sarah soltou uma risada sem humor, uau, e eu que pensei que você não tinha capacidade para ser um idiota. Ele a olhou seriamente. Não estou tentando ser um idiota. Estou sendo honesto. Claro. O CEO implacável, sempre tão honesto. Ela se inclinou sobre a mesa. Sabe o que é engraçado, William? Você me beijou. Você sentiu algo. Mas em vez de lidar com isso como um adulto, você está fugindo como um covarde. Seus olhos brilharam com algo indecifrável, mas ele não disse nada. Sarah cruzou os braços. Você pode agir indiferente o quanto quiser, mas eu sei que aquilo significou algo para você. Ele pressionou os lábios em uma linha fina, depois se levantou e ajeitou o terno. Se você terminou seu discurso, temos uma reunião para ir. Sarah o encarou, sem palavras. Você vai mesmo fazer isso? Fingir que nada aconteceu e simplesmente seguir em frente. William pegou os papéis sobre a mesa, organizando-os calmamente. Sim. Ela bufou, virou-se nos calcanhares e saiu da sala sem olhar para trás. O resto do dia foi uma batalha silenciosa entre eles. Toda vez que se cruzavam no corredor, William evitava olhá-la, como se ela fosse apenas mais uma funcionária. Mas Sarah sabia que era apenas uma farsa. Ele estava lutando contra algo. E se ele achava que poderia ignorar para sempre, estava muito enganado. Naquela noite, Sarah decidiu que precisava clarear a cabeça, então aceitou um convite de Olivia, uma colega de trabalho, para jantar em um restaurante da moda. Você tem agido de forma estranha ultimamente, comentou Olivia, tomando um gole de seu vinho. Sarah girava a taça entre os dedos. Oh, não é nada.
Apenas problemas de trabalho. Problemas chamados William Smith. Sarah quase engasgou. O quê? Olivia riu. Sarah, a empresa inteira pode ver que há algo acontecendo entre vocês dois, o jeito que ele olha para você. Ele olha para mim. E é exatamente por isso que é óbvio. Ele nunca olha para ninguém, mas costumava olhar para você. Agora ele está tentando disfarçar. Sarah balançou a cabeça. Isso é ridículo. Não há nada acontecendo entre nós. Olivia ergueu uma sobrancelha. Se você diz. Antes que Sarah pudesse responder, ela ouviu alguém chamar seu nome. Ela se virou e seu coração quase saltou do peito. William estava lá, vestido com seu terno impecável de sempre, expressão séria, como sempre. Podemos conversar? Ele perguntou, ignorando completamente Olivia. Sarah piscou. Agora. Agora. Olivia ergueu as mãos. Vou pegar outra taça de vinho. Divirtam-se. Sarah suspirou e se levantou, seguindo William para uma área mais privada do restaurante. O que você quer? Ela perguntou, cruzando os braços. William hesitou por um segundo, como se reunisse coragem para falar. Você estava certa. Sarah piscou. O quê? Ele respirou fundo. Sobre o beijo. Sobre como me sinto. Seu coração começou a bater mais forte. Você sente? Ele assentiu. Mas não sei como lidar com isso. Sarah procurou em seus olhos, procurando por qualquer traço de dúvida. Então pare de fugir. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, de repente, ele a puxou para perto e a beijou novamente. Mas desta vez, não houve hesitação. O beijo foi intenso, cheio de todas as emoções que ele estava guardando, como se finalmente estivesse se permitindo sentir. Quando se afastaram, Sarah sorriu. Agora isso faz mais sentido. William riu, encostando a testa na dela. Sou péssima em admitir sentimentos. Ela riu. E eu sou péssima em aceitar desculpas. Ele passou os dedos suavemente pelo rosto dela. Podemos tentar de novo. Sarah sorriu. Podemos. E desta vez, não havia mais desculpas. Sarah acordou naquela manhã com uma mistura de emoções. O beijo da noite anterior ainda queimava em sua memória, mas a incerteza sobre o que viria a seguir a sobrecarregava. William não era um homem fácil. Ele evitava emoções como a praga. E agora? Agora ele havia cedido. Mas por quanto tempo? Ao chegar ao escritório, ela notou os olhares curiosos de alguns colegas. Fofocas se espalhavam rápido por lá, e o fato de William Smith, o homem conhecido por ser frio e intocável, ter sido visto em um restaurante beijando sua intérprete, certamente alimentaria rumores por semanas. Sarah pegou um café e foi direto para a sala de reuniões. Decidira que não agiria de forma diferente, mas sabia que William não seguiria o mesmo plano. E, como esperado, quando ele entrou na sala, não olhou diretamente para ela. Bom dia. Sua voz era neutra, como sempre. Sarah ergueu uma sobrancelha. Bom dia. Dormiu bem? Ele hesitou por um segundo antes de responder sem encontrar seu olhar. Sim. E você? Ela segurou um sorriso. Ele estava tentando agir normalmente, mas não conseguia esconder o leve rubor em suas orelhas. Ótima noite. A reunião começou e, como esperado, William manteve sua postura profissional e distante. Mas Sarah sabia ler as nuances sutis em sua expressão. Quando um dos investidores da reunião, um homem mais velho e arrogante chamado Gregory Shaw, lhe deu um sorro. Exausugestivo, o maxilar de William se contraiu. Sra. Cole, disse Gregory, inclinando-se levemente sobre a mesa. Seria possível pedir sua ajuda em um evento que estou organizando para investidores estrangeiros? Sarah olhou para William, que permaneceu rígido. Que tipo de ajuda, exatamente? Preciso de uma intérprete, mas também de alguém que saiba lidar com convidados exigentes, e você parece ter um talento especial para manter as pessoas entretidas. Sarah percebeu a insinuação em suas palavras e, antes que pudesse responder, William interveio. A Sra. Cole tem compromissos com a empresa. Ela não está disponível para trabalhos extras. Seu tom era cortante, e Gregory ergueu uma sobrancelha, surpreso. É mesmo. Gregory sorriu de lado, um brilho provocador nos olhos. Pensei que ela pudesse decidir por si mesma. William manteve seu olhar, e o silêncio na sala ficou tenso. Sarah decidiu intervir antes que as coisas escalassem. Senhor.
Shaw, agradeço a oferta, mas estou atualmente focada em projetos internos da empresa. Espero que encontre alguém adequado para o evento. Gregory estudou por um momento, antes de dar um leve aceno. Entendido. Uma pena. Assim que a reunião terminou, William saiu da sala sem dizer uma palavra. Sarah sabia que ele estava chateado, mas por quê? Ele queria que ela ficasse longe de Gregory, ou apenas odiava perder o controle da situação. Determinada a obter algumas respostas, ela foi ao seu escritório. William estava atrás de sua mesa, trabalhando em seu computador. Mas quando a viu entrar, recostou-se na cadeira e cruzou os braços. O que foi? Você me diz, disse ela, fechando a porta atrás de si. Qual era o seu problema na reunião? Ele suspirou. Eu não gosto do Shaw. Ele tem um histórico com as mulheres desta empresa. Sarah ergueu uma sobrancelha. Então, você estava me protegendo. Ele desviou o olhar. Sim. Ela mordeu o lábio para não sorrir. E o que exatamente você sente por mim, William? Ele fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. Eu. Antes que pudesse continuar, bateram na porta. Entre, disse William, e Sarah suspirou, irritada com a interrupção. Sua assistente, Olivia, entrou, segurando um envelope. Sr. Smith, isto foi entregue em seu nome. Aparentemente, é um convite para um evento de caridade em homenagem a. Ela parou ao ler o nome. Emily Carter. Um silêncio pesado encheu a sala. Sarah não sabia quem era Emily, mas quando olhou para William, viu a cor sumir de seu rosto. Ele pegou o envelope das mãos de Olivia e simplesmente assentiu. Obrigado, Olivia. Sua assistente hesitou antes de sair. Assim que a porta se fechou, Sarah se aproximou lentamente. Quem é Emily? William apertou o envelope com força, os nós dos dedos ficando brancos. Minha noiva. Sarah piscou surpresa. Sua noiva. Ele soltou um longo suspiro antes de finalmente encontrar seus olhos. Minha ex-noiva. Sarah sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? William se levantou e foi até a janela. Ela morreu. A confissão fez o coração de Sarah afundar. Oh, meu Deus, William. Ele ergueu a mão, interrompendo-a, você não precisa dizer nada. Apenas me dê um tempo. Sarah ficou em silêncio, observando-o por um momento antes de assentir. Ok. Ela saiu do escritório, mas seu coração ficou com ele. Nos dias que se seguiram, William tornou-se ainda mais retraído. Evitava conversas longas, mantinha-se ocupado com reuniões e sempre que Sarah tentava se aproximar, ele encontrava uma desculpa para sair. Mas ela não era o tipo de pessoa que desiste facilmente. Uma noite, percebendo que a luz em seu escritório ainda estava acesa, ela decidiu tentar novamente. Sei que você quer ficar sozinho, disse ela, entrando sem bater. William ergueu o olhar, cansado. Sarah, eu realmente. Apenas ouça. Ela fechou a porta e caminhou em sua direção. Não consigo imaginar o que você passou, mas me evitar não vai mudar o que você sente. William fechou os olhos por um momento antes de falar. Emily foi a única mulher que eu amei. Sarah sentiu uma pontada no peito, mas manteve-se firme. E isso significa que você nunca mais vai amar. Ele hesitou. Eu não sei. Sarah suspirou e pegou as mãos dele nas suas. Você precisa se permitir sentir novamente, William. Ele a estudou por um longo momento antes de finalmente admitir, estou com medo, Sarah. Ela sorriu, apertando suas mãos. Eu também. Sarah acordou naquela manhã sentindo-se inquieta. Ela e William finalmente haviam quebrado o muro invisível entre eles. Mas agora vinha a parte mais difícil. Ele estaria disposto a seguir em frente, ou ainda deixaria o passado controlar seu futuro. Enquanto tomava seu café, sua mente repassava a noite anterior. A maneira como William segurou suas mãos, o medo em seus olhos quando confessou suas dúvidas. Ele estava quebrado, e ela queria ajudá-lo a se reconstruir. Mas ele a deixaria. Ao chegar ao escritório, Sarah notou o comportamento distante de William. Ele estava frio novamente, e isso não era um bom sinal. Bom dia, disse ela, testando as águas. Bom dia, respondeu ele, sem emoção. Ela franziu a testa. Podemos conversar mais tarde. Ele não olhou para ela. Estou ocupado hoje. Sarah respirou fundo, tentando manter a paciência. Eu entendo. Ela se afastou, mas a frustração borbulhava dentro dela.
Ele estava recuando, e isso a estava enlouquecendo. Durante a reunião, William permaneceu focado no trabalho. Quando Sarah tentou interagir, ele foi breve, quase indiferente. O CEO frio estava de volta. O dia passou e, quando a noite caiu, Sarah decidiu que precisava de respostas. Esperou até que todos tivessem saído do prédio e foi ao seu escritório. Você está me evitando, disse ela, fechando a porta atrás de si. William suspirou, passando a mão pelos cabelos. Sarah, eu não. Sim, você está, ela o interrompeu. Ontem à noite, você finalmente se abriu para mim, e agora está me excluindo de novo. Ele permaneceu em silêncio. O que aconteceu? Ele hesitou antes de responder. Não sei se consigo fazer isso. Sarah cruzou os braços. Por quê? Ele se levantou, andando pela sala. Eu tenho sentimentos por você, Sarah. Sentimentos que não tenho há muito tempo. Seu coração disparou com as palavras dele, então qual é o problema? Ele parou e olhou para ela. E se eu conseguir te dar o que você merece? Sarah respirou fundo, tentando controlar sua frustração. Você acha que eu não sei no que estou metendo? Eu sei que você tem cicatrizes, William. Mas isso significa que você não possa amar de novo. Ele desviou o olhar. Eu não quero te machucar. Ela se aproximou, segurando seu rosto e fazendo-o olhá-la. Então pare de me machucar agora. Seus olhos estavam cheios de conflito. Mas antes que ele pudesse responder, o telefone de Sarah tocou. Ela olhou para a tela e seu estômago afundou. Era um e-mail da empresa. Uma declaração oficial. A SRTA Sarah Cole renunciou à empresa, aprovado pelo CEO William Smith. Sarah congelou. O que é isso? William se enrijeceu. Sarah. Ela deu um passo para trás, agarrando o celular com força. Você assinou minha demissão. Ele fechou os olhos por um momento. Pensei que você não ficaria depois do que aconteceu. Sua voz tremeu. Ele assentiu lentamente. Uma dor profunda encheu o peito de Sarah. Você decidiu por mim. Eu estava tentando me proteger, ela soltou uma risada amarga. William, você está sempre fugindo. E agora, em vez de me dar a chance de escolher, você tomou a decisão por mim. Ela apertou o celular, os olhos ardendo. Sabe o que mais dói? Eu teria escolhido você. Ela se virou para sair, mas ele a segurou pelo braço. Sarah, por favor. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor. Acabou, William. E com isso, ela saiu, deixando-o sozinho. Sarah não voltou à empresa no dia seguinte. Nem no dia depois. Ela já havia decidido. Estava farta de correr atrás de alguém que continuava a afastá-la. Agora, sentada no aeroporto, segurando sua passagem para outra cidade, ela sentia uma mistura de alívio e tristeza. De repente, uma comoção começou ao seu redor. Pessoas sussurrando, apontando. Ela ergueu o olhar e seu coração parou. William Smith estava lá, no meio do aeroporto. E ele parecia um homem desesperado. Ele correu em sua direção, ignorando os olhares curiosos ao redor. Sarah. Ela fechou os olhos por um segundo antes de encará-lo. O que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Eu fui um idiota. Ela cruzou os braços. Concordo. Ele soltou uma risada nervosa. Você sempre me desafia, não é? E você sempre foge. Ele ficou em silêncio por um momento antes de finalmente dizer, eu não quero mais fugir. O coração de Sarah disparou. E o que mudou? Ele olhou diretamente em seus olhos. Percebi que não consigo viver sem você. Ela engoliu em seco. William. Eu te amo, Sarah. Seus olhos se encheram de lágrimas. E se eu não acreditar em você? Ele enfiou a mão no bolso e se ajoelhou no meio do aeroporto. Sarah ficou atonita. O que você está fazendo? Pedindo uma chance. Ela sentiu as lágrimas caírem. Isso não é justo. Ele sorriu. Pela primeira vez, estou apostando tudo. Ela o olhou por um longo momento antes de finalmente suspirar. Eu te odeio por fazer isso na frente de todo mundo. Ele sorriu. Mas isso significa que você vai ficar. Ela mordeu o lábio antes de assentir. Sim. William se levantou e a puxou para um beijo profundo enquanto as pessoas ao redor aplaudiam. E, pela primeira vez, ele soube que não iria mais fugir.
Sarah nunca imaginou que sua vida se transformaria em uma cena de filme romântico. O CEO mais frio e indiferente da cidade estava lá, ajoelhado no meio do aeroporto, declarando seu amor por ela na frente de dezenas de estranhos, todos segurando seus celulares, prontos para gravar cada segundo. E a pior parte? Ela sentiu seu coração derreter como manteiga ao sol. William segurou sua mão com força, seus olhos intensos fixos nos dela, como se temesse que, se a soltasse, ela desapareceria no ar. Eu sei que sou um idiota, Sarah, disse ele sem piscar. E sei que errei mais vezes do que posso contar. Mas se é uma coisa que aprendi nos últimos dias, é que a única coisa que realmente importa é você e eu. Ela mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas. William, eu. Ele pegou a outra mão dela, apertando-a gentilmente. Deixe-me provar que posso ser melhor, que não vou mais fugir. Só quero uma chance de consertar isso. O coração de Sarah acelerou. Ele estava sendo sincero. Sem arrogância, sem jogos, apenas um homem tentando consertar seus erros. Ela respirou fundo. Se você estiver mentindo. Não estou, ele interrompeu, certo. Ela o olhou por um longo momento antes de finalmente assentir. Ok. William soltou uma risada aliviada e, sem esperar mais um segundo, a puxou para um beijo. A multidão ao redor deles explodiu em aplausos e assobios. Alguns gritavam coisas como, isso sim é romance de verdade, e CEO do ano. Sarah riu contra seus lábios. Você percebe que vamos viralizar agora, não é? Ele deu de ombros, sorrindo. Contanto que você fique comigo, não me importo. Naquela noite, William nunca a perdeu de vista. Eles foram para o apartamento dele e, pela primeira vez, ele abriu seu mundo para ela. Sarah olhou ao redor para as paredes brancas e austeras de seu apartamento impecável. Tudo estava meticulosamente organizado, refletindo a personalidade controlada de William. Seu apartamento parece algo saído de uma revista de arquitetura, ela provocou, olhando para os móveis perfeitamente posicionados. Ele riu. Isso é só porque eu nunca tive ninguém para bagunçá-lo. Ela ergueu uma sobrancelha. Está dizendo que sou bagunceira? Estou dizendo que talvez um pouco de caos na minha vida não fosse tão ruim. Sarah sorriu e, antes que pudesse dizer algo, William a puxou pela cintura, pressionando seu corpo contra o dele. Sabe que isso não acaba aqui, certo? Ele murmurou, seus olhos queimando de intensidade. Ela olhou para ele, o coração batendo forte. E o que exatamente você está tentando dizer, CEO Carter? Ele segurou seu rosto com as duas mãos. Estou dizendo que, não importa o que aconteça, eu quero você na minha vida. Ela sentiu um calor se espalhar por seu peito. Então você está realmente pronto para isso? Para algo real? Ele não hesitou. Sim. Sarah sorriu. Ok. Os dias seguintes foram diferentes. Pela primeira vez, William e Sarah estavam juntos sem barreiras, sem desculpas, sem medo. Ele fez questão de almoçar com ela, de buscá-la para reuniões com um café na mão, de puxá-la para um beijo quando achava que ninguém estava olhando, embora a empresa inteira já soubesse. Sarah se sentia feliz, verdadeiramente feliz. Mas então veio a surpresa. Ela começou a se sentir mal, cansaço repentino. Tonturas frequentes e desejos estranhos por coisas que normalmente não comeria. E foi só quando passou uma manhã inteira com náuseas no banheiro que percebeu o que estava acontecendo. Sarah engoliu em seco. Isso não pode ser. Ela pegou o celular e marcou uma consulta imediatamente. No dia seguinte, estava sentada na sala de espera do médico, o coração batendo forte. O médico entrou com um sorriso caloroso. Bom dia, Sra. Cole. Como está se sentindo? Sarah engoliu em seco. Aparentemente, enjoada. O médico riu. Bem, vamos descobrir o porquê. Pouco tempo depois, veio a confirmação. Parabéns, você está grávida. Sarah sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela piscou algumas vezes, tentando processar. Grávida. O médico sorriu. Sim. Com base nos exames, você está com cerca de 6 semanas. Sarah cobriu a boca com as mãos. Ela estava esperando um filho de William. Uma onda de emoções a invadiu. Medo. Alegria. Ansiedade. Como ele reagiria? Ela olhou para o teste positivo em sua mão e soube que não podia mais adiar a conversa. Naquela noite, ela foi ao apartamento dele. William a cumprimentou com um sorriso. Você demorou. Eu já ia te buscar. Sarah sorriu nervosamente. Eu precisava pensar.
Ele notou a tensão em seu rosto e franziu a testa. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Sim. Ele pegou as mãos dela nas suas. Sarah, você está me assustando. Ela mordeu o lábio. Estou grávida. O tempo pareceu congelar. William ficou parado por alguns segundos. Seus olhos se arregalaram levemente. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O quê? Sarah sentiu um nó na garganta. Eu sei que é um choque. Eu também fiquei surpresa. Mas é real. William piscou algumas vezes, tentando processar. Então, de repente, ele riu. Grávida. Ela o observou, incerta. Você está bem. Ele a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. Eu nunca imaginei isso, mas é a melhor notícia que já recebi. Sarah sentiu as lágrimas brotarem. Então, você não está com medo? Ele se afastou um pouco, segurando o rosto dela com as duas mãos. Com medo? Sim. Mas também estou feliz. Muito feliz. Ela sorriu, aliviada. Eu também. Ele olhou fundo em seus olhos. Case-se comigo. Sarah piscou, surpresa. O quê? William sorriu. Case-se comigo. Não apenas por causa do bebê, mas porque quer passar o resto da minha vida com você. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você está falando sério? Nunca falei tão sério. Ela soltou uma risada trêmula, emocionada. William. Ele segurou sua mão com firmeza. Vou-te provar que estou pronto para isso. Ela olhou para ele, o coração completamente derretido. Então prove. Ele sorriu. Eu vou. E naquele momento, Sarah soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Sarah nunca foi do tipo que se deixa levar por palavras. Já ouvira promessas antes. Palavras bonitas ditas no calor do momento, cheias de emoção, apenas para desaparecerem como fumaça no dia seguinte. E agora, aqui estava ela, olhando para William, que acabara de pedi-la em casamento. Seu coração queria dizer sim. Queria pular de alegria e se jogar em seus braços sem hesitar. Mas sua mente era mais teimosa. William, ela murmurou, sentindo o peso da decisão. Ele segurou sua mão com firmeza, seus olhos azuis penetrando os dela. Eu sei o que você vai dizer, ele interrompeu, a voz baixa e firme. Você quer ter certeza. Precisa ver que eu realmente mudei. Ela assentiu, incapaz de esconder o nó na garganta. Eu só preciso saber que isso é apenas o calor do momento. Ele manteve o olhar e sorriu. Então eu vou provar. E foi exatamente o que ele fez. Na manhã seguinte, Sarah acordou com uma mensagem dele em seu celular. William, te pego às 9. Sem perguntas. Ela franziu a testa, mas, sabendo que ele tinha um histórico de surpresas, decidiu simplesmente ir na onda. Quando saiu, encontrou William encostado em um carro preto elegante, de braços cruzados, um sorriso brincalhão nos lábios. Você está sendo misterioso, comentou ela, entrando no carro. Estou apenas sendo estratégico. O carro os levou pela cidade até um prédio que Sarah nunca havia visto antes. Ao saírem, ela notou uma grande placa dourada acima das portas de vidro, Centro Comunitário Futuros Brilhantes. Ela olhou para ele, confusa. O que estamos fazendo aqui? William abriu a porta para ela. Você vai ver. Lá dentro, o lugar estava movimentado. Crianças corriam pelos corredores, voluntários organizavam caixas de doação e professores guiavam pequenos grupos de alunos em suas aulas. Eu costumava vir aqui quando era mais jovem, explicou William enquanto caminhavam. Depois que minha mãe morreu, meu pai se enterrou no trabalho e, por um tempo, este era o único lugar onde eu sentia que pertencia. Sarah olhou ao redor, absorvendo tudo. Você nunca me contou isso. Ele deu um sorriso pequeno e torto. Eu nunca contei a ninguém. Eles entraram em uma sala onde um grupo de adolescentes estava intensamente focado em um quadro negro cheio de cálculos. Uma senhora idosa os guiava, mas parecia estar com dificuldades para explicar a matéria. William. A mulher sorriu ao vê-lo. Pensei que você não viesse esta semana. Tive alguns imprevistos, respondeu ele com um sorriso, depois se virou para Sarah. Esta é a Sra. Hargrove. Ela foi minha professora aqui quando eu tinha 12 anos. Os olhos de Sarah se arregalaram. Você estudou aqui. Eu disse que passei um tempo aqui. Ele sorriu antes de se virar para a Sra. Hargrove. Precisa de ajuda?
Se você conseguir convencer essas crianças teimosas a gostarem de matemática, aceito qualquer ajuda que puder conseguir. William sentou-se entre os adolescentes, pegou o marcador e começou a explicar os cálculos como se fossem a coisa mais fácil do mundo. Sarah ficou parada, observando, surpresa. Vamos nos divertir um pouco com quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. Ela havia visto William em muitas versões diferentes. O CEO implacável, o homem charmoso, o teimoso que se recusava a aceitar um não como resposta. Mas esta versão. Esta era nova, e ela amou cada segundo dela. Horas depois, enquanto voltavam para casa, Sarah finalmente falou. Você faz isso toda semana. William assentiu. Sempre que posso. Ela sorriu, comovida. Eu nunca imaginei que você fosse esse tipo de homem. Ele olhou para ela. Que tipo de homem? O tipo que se importa com os outros. William soltou uma risada curta. Eu sempre me importei. Você é que não viu. Sarah mordeu o lábio, sentindo o coração acelerar. E isso fazia parte do seu teste. Ele parou em um semáforo vermelho e se virou completamente para ela. Eu quero que você veja cada parte de mim, Sarah. Não apenas o CEO. Não apenas o homem que te beija quando acha que ninguém está olhando. Quero que você veja quem eu realmente sou. Ela manteve o olhar, sentindo a emoção crescer dentro dela. Eu vejo você. Os dias se passaram e William nunca parou de provar seu compromisso. Ele reorganizou sua agenda para ter tempo para eles. Trazia café para Sarah no trabalho. Insistia em buscá-la, mesmo quando poderia ter mandado um motorista. Não passava um dia sem que ele perguntasse como ela estava se sentindo. E, o mais importante, ele nunca mais fugiu. Foi quando Sarah percebeu. Ela já tinha sua resposta. Uma noite, enquanto jantavam em seu apartamento, Sarah pousou os talheres e respirou fundo. William. Ele ergueu o olhar. Sim. Ela umedeceu os lábios, sentindo-se nervosa. Eu quero dizer sim. Ele franziu a testa. Sim para quê? Ela sorriu. Sim para você. William piscou. Você quer dizer? Ela assentiu. Sim. Ele ficou parado por um momento e, então, sem hesitar, levantou-se, contornou a mesa e a puxou para um beijo profundo e cheio de emoção. Sarah sorriu contra seus lábios. Isso significa que você gostou da minha resposta. Ele riu, encostando a testa na dela. Nunca gostei de nada mais na minha vida. Ela passou os braços ao redor de seu pescoço. Então acho que estamos oficialmente juntos nisso. Ele segurou seu rosto em suas mãos. Sempre estivemos. E naquele momento, Sarah soube. Não havia mais dúvidas. Ela estava exatamente onde deveria estar. Os últimos meses foram um turbilhão de emoções para Sarah. Se alguém lhe dissesse que sua vida mudaria tão drasticamente a partir do dia em que acidentalmente entrou no banheiro masculino do escritório, ela teria rido e o chamado de loucos. Mas agora, aqui estava ela, deitada em uma maca de exame, gel frio em sua barriga, segurando a mão de William enquanto ambos observavam atentamente a tela do ultrassom. E aqui está o seu bebê, disse o médico, apontando para a tela. O aperto de William na mão de Sarah ficou um pouco mais forte. Seu rosto normalmente sério e composto estava suavizado pela emoção. Aquele pontinho ali, é o nosso bebê, ele perguntou, a voz um pouco rouca. Sarah assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. Sim, William, é o nosso bebê. Ele soltou uma risada baixa e incrédula, passando a mão pelos cabelos. Uau! O médico sorriu. Tudo parece bem. O bebê está se desenvolvendo bem. Sarah olhou para William e viu que ele estava completamente hipnotizado pela tela, como se nada mais no mundo importasse naquele momento. Você está bem? Ela perguntou, rindo um pouco. Ele piscou, como se voltasse à realidade. Sim, eu sou um CEO. Passo meus dias tomando grandes decisões, fechando negócios de milhões de dólares, e agora, tudo isso parece insignificante comparado a isto. Sarah sorriu, sentindo seu coração derreter. Eu sei. O médico limpou o gel da barriga de Sarah e lhes entregou algumas imagens impressas do ultrassom. Vou deixá-los para aproveitar este momento. Vejo vocês na próxima consulta. Sarah e William saíram do consultório de mãos dadas, ainda em silêncio. No carro, enquanto ele olhava para as imagens do bebê, William falou baixinho. Isso é real.
Vamos ser pais. Ela olhou para ele, seu homem forte e inabalável nos negócios, agora completamente vulnerável e emocional por algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão grandioso. Sim, William, vamos ser pais. Ele colocou a mão na barriga dela e sorriu. Nunca imaginei que algo pudesse me fazer tão feliz. Os meses seguintes voaram. William fez questão de acompanhá-la em todas as consultas, segurando sua mão durante cada exame, celebrando cada pequeno progresso. Ele ficava ridiculamente animado toda vez que ouvia o batimento cardíaco do bebê ou via a barriga de Sarah crescer. Você percebe que estou oficialmente obcecado por este bebê, ele disse um dia, lendo um livro sobre paternidade enquanto acariciava suavemente a barriga dela. Sarah riu. Eu já notei. Pensou em algum nome? Ele perguntou, olhando para ela. Ainda não. E você? Ele sorriu de lado. Tenho algumas ideias, mas acho que devemos esperar até vermos o rostinho dela antes de decidir. Ela ergueu uma sobrancelha. Ah. Ele encolheu os ombros. Tenho a sensação de que vai ser uma menina. Sarah riu. Bem, se for, você está pronto para ser o pai de uma mini versão de mim. Ele fez uma cara dramática e aterrorizada. Deus nos ajude. Ela deu um tapa brincalhão em seu braço, rindo, e William a puxou para um beijo. Menino ou menina, eu já amo este pequeno mais do que jamais pensei ser possível. Sarah suspirou, encostando a testa na dele, eu também. O casamento aconteceu antes do nascimento do bebê, como tudo entre eles, foi uma mistura de emoção, amor e, claro, um pouco de caos. No dia da cerimônia, Sarah estava no quarto do hotel se arrumando quando sua melhor amiga, Emma, entrou correndo. Temos um pequeno problema. Sarah, que estava terminando de vestir o vestido, arregalou os olhos. O quê? O William fugiu. Emma bufou. Claro que não, mas ele está surtando. Surtando como? Emma suspirou. Como um CEO controlador que não consegue lidar com o fato de não estar no comando. Ele está verificando o cronograma do casamento a cada 5 minutos, garantindo que tudo esteja perfeito e, basicamente, estressando metade da equipe do evento. Sarah riu. Ele só quer que tudo seja perfeito. Sim, e se ele continuar assim, o noivo vai desmaiar antes mesmo de você entrar na igreja. Sarah respirou fundo, alisou o vestido e sorriu. Eu resolvo isso. 5 minutos depois, Sarah encontrou William no jardim do hotel onde a cerimônia aconteceria. Ele andava de um lado para o outro, conversando com um dos organizadores, claramente tenso. William. Ele se virou rapidamente, os olhos arregalados ao vê-la ainda em seu vestido de noiva. Sarah, você não deveria me ver antes da cerimônia. Meu amor, se eu não viesse aqui, você teria um colapso nervoso antes mesmo de chegar ao altar. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Eu só quero que tudo seja perfeito. Sarah se aproximou, pegou a mão dele e a colocou em sua barriga. Já está, William. Ele respirou fundo, olhando para ela. Eu te amo. E eu te amo. Agora relaxa ou terei que te arrastar até o altar. Ele riu. Gostaria de ver isso. A cerimônia foi linda. Sarah caminhou pelo corredor segurando um buquê de lírios enquanto William a esperava com um sorriso que poderia derreter qualquer coração. Seus votos foram emocionantes, e não houve uma única pessoa que não derramasse pelo menos uma lágrima. E quando o celebrante finalmente disse, pode beijar a noiva, William não hesitou um segundo antes de puxá-la para um beijo profundo e apaixonado, fazendo seus convidados rirem e aplaudirem. Alguns meses depois, eles estavam no hospital. Você consegue, meu amor. William segurou a mão de Sarah enquanto ela respirava fundo, preparando-se para outra contração. Eu nunca mais vou deixar você me tocar, ela gritou, apertando a mão dele com força. William riu, mesmo sentindo seus dedos ficarem dormentes. Tudo bem. Aceito meu castigo. Mas primeiro, vamos trazer nossa filha ao mundo. E então, minutos depois, o primeiro choro ecoou pela sala. É uma menina, anunciou o médico. William olhou para Sarah, os olhos marejados de lágrimas. Eu sabia. Sarah riu, exausta, mas radiante. Logo, uma enfermeira colocou o bebê nos braços de Sarah, e ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto olhava para o rostinho minúsculo. Oi, meu amor. William se inclinou, beijando a testa de sua filha e depois a de Sarah. Ela é perfeita. Sim, ela é. Ele pegou a mãozinha de sua filha e sussurrou, bem-vinda ao mundo, minha princesa. E naquele momento, com sua esposa ao seu lado e sua filha nos braços, William soube,
ele nunca em toda a sua vida seria mais feliz do que era naquele momento. Você já entrou no banheiro errado por engano? O que achou da história de William e Sarah? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.